Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. De volta a casa, jogando em casa de novo hoje. Tá todo mundo ouvindo, tudo funcionando, conexão de internet boa, máquina boa, tudo em ordem. Beleza? Todo mundo ouvindo? Hein? Aguardo comentários de todos. Vamos lá. Enfim, boa. Beleza. Beleza. Gente, em primeiro lugar, desculpem a última quinta-feira. Como vocês sabem, esse é um compromisso sagrado para mim e para o nosso time. Mas eu realmente tentei adaptar uma estrutura. Eu estava, enfim, num lugar que nem Porto Alegre é, então acabou ficando comprometida. Peço minhas sinceras desculpas. Espero que esse papo de hoje compense o que aconteceu na última quinta-feira. É, vamos. Acho que impossível falar do dia de hoje sem entrar na questão da PEC dos gastos, mas eu acho que hoje houve uma discussão interna se o tema da semana passada tinha prescrito, que era o resultado da eleição e a maneira como o PT foi varrido, né? E eu acho que essas coisas, tanto o resultado da eleição quanto a votação da PEC dos gastos, elas são questões que se relacionam diretamente, tá? E acho que a grande mensagem não é partidária. A grande mensagem das eleições é um movimento muito forte da sociedade contrário a uma irresponsabilidade na gestão de tudo que é público e uma compreensão por parte da sociedade de que esse modelo irresponsável de gasto e de desperdício de dinheiro machuca demais a vida das pessoas, machuca demais a maneira com que as pessoas sofrem ou sentem os efeitos da gestão macroeconômica e da política. Porque a massa de pessoas ou a massa trabalhadora, a base da pirâmide, discuta semântica, mas a grande quantidade de pessoas tende a achar que o governo, os gastos, os bilhões e todos esses números gigantes que são falados diariamente de maneira tão fácil por todos, não dizem respeito à vida real e à vida ordinária, no sentido de normal, do trabalhador comum. E acho que o que a sociedade compreendeu é que existe uma relação direta entre o resultado de uma gestão pública que não se atém ao equilíbrio das contas frente ao impacto que tem na indústria, na pequena e média empresa e na sociedade. Então, acho que esse é o grande recado. E exatamente nessa linha vem um governo que tem, vou citar mais uma vez o Rafa, citei ele no meu texto de sexta e vou citar ele hoje. O Rafa disse hoje numa reunião que temos a melhor equipe econômica da história. E ele está certo. Temos uma combinação de gente disposta a fazer o que é melhor para um projeto de longo prazo, como nunca tivemos, talvez. Aí sim, nunca na história desse país. Então vem a PEC dos gastos, que determina que um Estado menor tem limite de uso do dinheiro para os próximos 20 anos, você diminui a probabilidade de você ter transferido do Estado para a sociedade uma carga tributária adicional, um peso muito maior. Então, você tem a PEC dos gastos, ou seja, a determinação de limite por 2 décadas dos gastos do poder público, que já tem a obrigação legal, pela lei de responsabilidade fiscal, de entregar um superávit primário, de cumprir o orçamento determinado. Se você tiver uma limitação de gasto, você, combinando isso com um Estado menor, um Estado que tira de si
responsabilidades que não são as principais e que são, podem ser transferidas ou pelo menos compartilhadas com a iniciativa privada, quanto menor for o peso do Estado, do governo, e a necessidade que o seu cofre tem de armazenar dinheiro, de captar dinheiro, lembrando que o governo só tem uma fonte de receita, que é o imposto, o tributo, se não é dívida, se não é emissão de título, a gente começa a inverter a curva de tendência, some a isso um serviço da dívida pública que tende a ficar mais barato com a queda da taxa de juros, porque a Selic importa menos do que a taxa de juros real, que é a diferença entre a Selic e a inflação. A gente começa a arrefecer e inverter essa tendência de performance econômica e começa a ancorar expectativas e determinar que os pilares que sustentam o desenvolvimento econômico e que, por consequência, liberam investimento, liberam crédito responsável, não crédito de consumo como foi feito. A gente costuma dizer que a massa brasileira viveu uma fase de sonho, porque ela que nunca soube poupar, ou nunca conseguiu poupar, ganhou crédito e passou a se endividar na pessoa física, e esse ciclo foi muito curto, porque o artificialismo tem, por definição, ciclos muito curtos, e a gente acabou vivendo aí, ou chegando nesse momento, em que o endividamento das famílias extrapola os níveis históricos, em que o desemprego volta a atingir níveis que eram impensáveis após os últimos ciclos e aquele artificialismo do pleno emprego, do suposto pleno emprego. Então, a gente vai reverter essa tendência, começa a ter condição de dar um caminho de previsibilidade e aí captação de investimento com consistência, que é o investimento que vai fazer diferença, e não o fluxo de capital, sem ser pejorativo na expressão, mas de capital especulativo, que é o que faz esse movimento de bolsa. Já entrando na nossa conversa, o Júlio está perguntando se a PEC já foi precificada. Estou certo? A PEC já foi precificada porque ela já a aprovação dela já é tratada como cenário base por todos. Da mesma maneira que eu disse várias vezes aqui no TV Eleven, que o impeachment, a efetivação do afastamento da ex-presidente não traria mais um impulso para a Bolsa, mas traria uma reflexão sobre quanto daquilo era expectativa e quanto era realidade. Em um determinado momento, o mercado precificou, considerando que não havia cenário alternativo e que o cenário base, o cenário de referência, ou quase o único aceito, era o do afastamento da ex-presidente. A PEC dos gastos é a mesma coisa. Agora, a PEC é um gatilho muito importante, porque ela é o primeiro momento em que se transforma tudo que era expectativa até hoje em fato. Tudo que houve de aceleração e de precificação e de inclusive, muitos desequilíbrios de ativos em bolsa foi em cima da crença nessa equipe econômica e nesse modelo que estava dito e determinado pelo governo. Mas ainda tinha medo se haveria um adicional de impostos, se a gente ainda teria uma série de desequilíbrios para custear um Estado que não estava disposto a encolher. A PEC dos gastos é o primeiro gatilho prático, é a primeira movimentação. E vamos extrapolar esse raciocínio partindo para o seguinte: se o Estado tem limite de gastos, ele precisa, teoricamente, de menos dinheiro para financiar a sua estrutura. Se ele vai trabalhar um ciclo de privatização, ele custa ainda menos, ele tem menos obrigação de investimento, ele pode viver superavitário com menos arrecadação. Isso diminui a chance dele ter que repassar novos tributos para a sociedade e, por consequência, onerar o ciclo de investimento e de desenvolvimento. Daí que a gente vai ter daí que a gente começa a ter, a tangibilizar o que é efetivamente mudança de perspectiva econômica e mudança de viés da economia. Agora, quando a gente olha para o Ibovespa no fechamento de hoje, a 61.668 pontos, com alguns ativos muito puxando de maneira muito forte o índice
principalmente a Vale, com altas tanto nas preferenciais quanto nas ordinárias acima de 5%, ou seja, beirando 6%. Bradespar veio na esteira, mas Bradespar ainda é basicamente a Vale. Petrobras vindo com altas muito fortes, acima de 3%, principalmente por conta da surpreendente alta em um dia só do petróleo lá fora. Tudo que veio nessa esteira, aí você tem, dentre as principais altas, aquela que é, para mim, uma das posições mais frágeis da Bolsa Brasileira, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tem altas inacreditáveis para a realidade dessa companhia. E na ponta negativa, nenhuma queda muito expressiva, fora a da Telefônica, após a renúncia do Amos Guinness, que é realmente uma notícia bastante, pelo menos, esquisita para a companhia, sendo o Amos um cara de ciclos de longo prazo, um ativo que nas nossas próprias análises de Telefônica, a gente citou a capacidade de consolidação, de integração e de apropriação de sinergia que ele tinha historicamente, vinha desde a sua história em GVT, que vinha aproveitando isso dentro da Vivo. Então você tem uma queda importante de Telefônica, mas que não foi capaz, sequer pelo próprio volume, pela própria relevância no índice, pela própria liquidez, de comprometer essa puxada aí de Vale e de Petrobras, que são ativos muito pesados para a composição do índice. Hoje, quando eu cheguei aqui, ao final do dia, eu cheguei de viagem hoje e aí, enfim, muito pouco consegui dividir com o time, fora uma reunião com o time de infraestrutura agora há pouco, porque sim, eu atendo as conversas que eu tenho de vocês, todos os e-mails são na minha máquina absolutamente registrados e eu transformo a vida do time de infra num verdadeiro inferno, e a gente está assim preparando o que eu chamei no meu texto de sexta de uma revolução no jeito da gente apresentar as coisas. Isso implica em novas tecnologias, mas enfim, eu só disse para o time, o Bruno disse para mim assim, cara, você viu o Magazine Luiza? E a pergunta dele foi igualzinha à tua. Onde é que vai parar a Magazine Luiza? E Magazine Luiza, a gente tem uma leitura aqui, é o seguinte, a gente trouxe uma análise bastante dura há cerca de um ano atrás sobre a realidade da companhia, dos desafios, principalmente por ser uma operação que dependia muito do varejo focado no crédito, que tinha uma questão bastante dura ali dentro da Luizacred. Agora, desde a venda de 50% da operação da Luizacred para o Itaú, do grupamento de ações e da assunção, né, ou da notícia da assunção do Fred frente à gestão da Maria Luísa, que cumpriu um super papel, mas que, sob a ótica de muita gente, estava exaurida na sua estratégia, o papel vem performando de maneira consistente e é um papel que tem uma ligação direta com a parte macroeconômica, com a parte de taxa de juros, e a escala do Magazine Luiza e o estágio onde eles estão está dando para o mercado a percepção que qualquer 1% de margem que ele consiga apropriar a partir de uma série de medidas que aparentemente estão sim sendo tomadas, vai ter um reflexo muito importante na geração de caixa. A alta de hoje ela na nossa leitura, alguma antecipação não necessariamente muito católica dos resultados que ainda não foram divulgados, mas que, para aqueles que acompanham de perto, a companhia já podem ser, pelo menos, minimamente claros. Enfim, tem muita coisa que está escancaradamente mal precificada na Bolsa e que subiu demais. Magazine Luiza, se o resultado vier com uma recuperação de margem, com um resgate de margem, vamos dizer, de última linha aí, e uma gestão
de estrutura de capital minimamente razoável, ela vai reportar um equilíbrio nos múltiplos e aí tira um pouco essa percepção de distorção. Quando você fala, me desculpa, mas como eu não sei o teu nome, eu vou ter que usar o nick, né? O Pato falando que o Magazine Luiza estamos falando de mais de 800% em um ano, e nenhuma casa mencionou isso. A gente trouxe mais de uma análise de Magazine Luiza ao longo desse ano e não é 800%, na verdade, teve grupamento de ação. Então, quando você tem grupamento de ação, você muda esse indicador, mas sim, a variação é muito grande nesse ano e ela está aí explicada principalmente pelos fatores que eu trouxe. Respondendo ao Álvaro, a carteira Eleva será divulgada quando a carteira Eleva, né, sempre dia 8 ou no primeiro dia útil subsequente. Carteira Eleva já está no servidor. Quando terminar o TV Eleva, provavelmente o servidor jogue no ar a carteira Eleva, ok? E aí vamos lá, Júlio. Aproveitando PVMF3, vale a entrada? Cara, a minha opinião sobre obrigado, Pato. A BMF, cara, eu acho que a gente está num ponto tão bom, tão espetacular para o mercado financeiro e para a Bolsa como um todo, que a BMF devia ser uma oportunidade maior do que ela é, na verdade, na minha leitura. Eu ainda tenho uma série de questões em relação a como que vai ser tratada a operação regulatória da fusão com a CETIP. Nós fomos usando uma deixa do comentário do Pato, que nenhuma casa falou sobre Magazine Luiza. Eu vou dizer o que certamente nenhuma casa falou. Nós fomos voz dissonante e somos até hoje voz dissonante em relação à fusão com a CETIP. Eu olho para o mercado e acho que é uma concentração que faz mal para o mercado, principalmente pela parte de clearing está dentro. Eu não vejo na Bolsa uma disposição de gerar um movimento de atratividade tanto para companhias quanto para investidores. Acho que o mercado arrancou demais e apostou demais nos múltiplos dela a partir da notícia da fusão com a CETIP. Acho que ainda tem coisa para acontecer. Tem algumas questões ligadas ao modelo de governança e de estratégia que o nosso time nunca conseguiu se convencer de que era um ativo que efetivamente valia a pena recomendar. O nosso call não mudou. A gente tem mais ressalvas do que admiração. Hudson, tem a impressão de que Profarma não anda. Nem mesmo a aquisição da Rosário fez o papel performar. Hudson, Profarma é ação da carteira Eleva, numa carteira que tem um viés de valorização forte de longo prazo. E, assim, Profarma não é um case óbvio. Profarma é um case de turnaround. Profarma é a melhor oportunidade dentro do setor farmacêutico de valorização, na leitura do nosso time. Uma combinação sem igual de distribuição e varejo. Uma estratégia muito inteligente de crescimento não orgânico, de crescimento por aquisição, a partir muito similar ao que a Anima faz. A Profarma e a Anima aprenderam a fazer aquisições que são sustentáveis e são pagas e são quitadas a partir da própria geração de caixa das operações. São empresas excelentes em integração. Então, não adianta comprar Profarma, não adianta entrar nesses cases esperando que ela ande em uma semana, em 2 semanas ou em 3 semanas. A gente, na própria tese de investimento, apresenta isso de uma maneira muito consistente. A gente está muito próximo da companhia. Aliás, vocês serão comunicados nos próximos dias formalmente. Nas próximas semanas vai ter obviamente exclusivo para os assinantes, para os clientes Premium e carteira, um evento com a Profarma e um evento com a Anima na sede da Eleven, provavelmente, one-to-one com o top management da companhia.
para que vocês venham, dividam com o nosso time, com o management da companhia, todas as dúvidas de vocês. Não é um call óbvio, tanto quanto não é a Anima, e é aí que está a grande oportunidade. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Cláudio, BRF vale a entrada. BRF é um dos cases que a gente está mais feliz ainda dentro da nossa carteira. Muita gente perguntou e questionou por que não JBS dentro do setor. A gente não acredita numa companhia que não é capaz de gerar resultado a partir da sua atividade fim, e é o caso de JBS. Então, você tem os dois melhores resultados da história da JBS oriundos da sua operação de tesouraria, ou seja, tem ali uma bolsa, quase que uma mesa proprietária, e não oriundo da sua atividade fim. Convido a todos a ler a publicação da carteira Eleven, que vai para o ar assim que o servidor baixar o TV Eleven. O Raul teve... importante dizer a vocês, o Raul foi o analista do mercado brasileiro que mais se aproximou da projeção de resultados do segundo TRI da BRF. Esse menino que tanto nos orgulha fez um trabalho brilhante. Foi a menor margem de erro dentre todos os bancos, dentre todos os sell-sides do mercado brasileiro. Então, tem uma compreensão profunda da companhia. Esteve hoje no BRF Day e acho que vai ficar muito claro para vocês o quanto a gente confia e o quanto a gente vê aceleração nesse papel. Charles, a Profarma não anda, pois o mercado parece não ter gostado. Essa aquisição sinaliza mais risco para a empresa, mas pode ser oportunidade. Você viu a avaliação da FIT? Eu vi, mas a FIT está muito baseada em uma operação específica de serviço de dívida, e a gente está muito consistente, está muito perto da Profarma, e enfim, a gente confia no call e no que exatamente eles estão fazendo. Em relação ao Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar engata uma subida forte. O Pão de Açúcar apanhou demais, mas demais. A queda de 60% dos papéis veio por conta de um nível de competição esperado mais duro, um reposicionamento, uma necessidade de aplicar uma dinâmica interessante nas diferentes regiões, no preço praticado na ponta. A gente faz um trabalhinho de pesquisa quase que de campo nas principais ações que a gente cobre, e discutindo o Pão de Açúcar, a gente resolveu dar uma discutida com alguns fornecedores do Pão de Açúcar e entender o comportamento de pricing da ponta. E é surreal como eles adaptaram a precificação da gôndola e da ponta, ou seja, vai no Pão de Açúcar do Itaim ou vai no Pão de Açúcar do Tatuapé e você vai ver uma oscilação de preço bastante grande. É uma dinâmica curiosa e interessante, comumente vista em postos de gasolina. É o macro trabalhando no micro para trazer resultado. Isso começa a ser refletido e começa a ser compreendido pelos investidores como potencial resultado. Tá? A Profarma está fazendo um evento na Bolsa devido aos 10 anos de IPO. O evento especificamente para clientes Eleven vai ser exatamente na mesma semana, Charles. Aguardem que a TT e o time dela vai mandar para todos vocês a explicação, convite, como é que pode participar, quantas vagas são, antes que qualquer um pergunte. Não, eu não vou cobrar de ninguém, porque a gente faz isso para ter os nossos clientes absolutamente próximos das nossas teses que a gente mais confia. Então, Profarma e Anima são protagonistas da nossa carteira, e não à toa a gente quer vocês cada vez mais próximo e cada vez mais compreendendo as teses que a gente entende que fazem verdadeiramente diferença. Álvaro, sobre Embraer, alguma mudança? Reforcei minha posição hoje. Tenho receio psicológico com esse papel, pois sempre que entrei ele despencou. Receio psicológico, Álvaro, é espetacular. Embraer, não, a gente segue consistente no call, vê um papel que foi muito machucado. 29 de julho foi um dia marcante, que foi o dia do anúncio daquela provisão de 2 bi por conta da eventual multa por conta da atividade na República Dominicana, mas é fato que
o desenho e o ciclo de curto para médio prazo da companhia segue excelente e se nenhuma coisa muito fora do radar aparecer, não tem por que ter essa preocupação. O que tem que ter é efetivamente a calma. Vitor, você me perguntou semana passada, acho que foi você que me perguntou também, você está me perguntando nas duas telas sobre Taesa. A Taesa é sim, aparentemente, um bom papel, a gente não tem uma cobertura, o dividend yield dela é bom, lembrando que o dividend yield tem relação com o preço da ação. Quando a gente falou sobre o dividend yield de Sanepar, a gente levou isso em consideração. Então, você tem uma combinação que não é muito comum de potencial de valorização com um pagamento consistente de dividendo. A gente vê isso em Sanepar, vê um pouco mais leve em Taesa, mas as units têm mostrado uma boa performance e ela tem menos dependência dessa história toda do setor elétrico, de regulação, de venda de ativo, tem uma análise, tem uma alavancagem controlada, é um papel que dentro do setor elétrico, embora não seja um call formal do nosso time, é um papel que me agrada, ok? Rumo 3 vale entrada, Cláudio. Rumo é um papel que a gente discorda do BlackRock, tá? Embora eu acho que Rumo tem uma série de questões aí a serem equacionadas internas que ainda não me deixam ou não deixam o nosso time tranquilo em relação à não existência de risco dela devolver muito desse ganho acumulado. Tem uma operação que está sendo muito discutida, que é a operação entre Rumo 3 e RLog, que RLog tem teoricamente tem um desconto, né, por conta de que essas ações tendem a ser... A RLog hoje não tem operação, não tem receita, então essas ações tendem a colapsar em uma troca de 1 para 1, então você tem um trade interessante ali com um gap de desvalorização. Eu acho que a mim soa melhor o trade de RLog e Rumo do que Rumo puro, tá? Aí eu vou mudar para o Arnaldo. Arnaldo, Xará, aproveitando o título, qual classe de ativo, bolsa, renda fixa e dólar, deve sofrer maior impacto com a aprovação da PEC? Qual deve ser menos afetado? Nossa, quanta pergunta ao mesmo tempo. Peraí. Qual deve ser menos afetado? A bolsa, a nossa projeção para o Ibovespa até o final do ano segue a casa dos 61 mil pontos. Acho que vai ter muito ativo que vai rebalancear. Tem ativo que tem sobrepreço que ainda vai entregar muito, porque muito da promessa, quando você estabiliza o ambiente macro, você controla um pouco essa volatilidade. Aquele ativo que super performou tende a abrir espaço para a realização. Lembrando que eu sempre falo que lucro só é lucro quando ele é realizado e não quando ele está só dentro de uma planilha de Excel. Então, muita coisa que acelerou. Exatamente, Bruno. Eu vou só interromper essa resposta do Arnaldo para dizer que sim, está tendo muita pergunta sobre o setor elétrico, então eu só vou contar a vocês a notícia boa, é que nos próximos dias sai a análise setorial da Eleven com overview sobre todas as companhias. Coelce a gente olhou há bastante tempo, tem uma análise de 1 ano atrás, mas que o quadro era completamente diferente, então ela basicamente prescreveu. A Lupar a gente já discutiu bastante aqui, Renova também, enfim, então sobre o setor elétrico, tudo que eu já disse está dito e eu vou guardar as análises individuais para vocês consultarem a específica do setor elétrico que vem do nosso time, tá? Nos próximos dias ela está no ar, não sei ainda se essa semana ou não. Amanhã cedo eu vou participar da reunião de produto e aí a gente consegue dizer para vocês, nessas análises de encerramento, a gente coloca no ar o que vai ou quando que efetivamente a gente deve pôr no ar, mas se não é nessa semana, é certamente no comecinho da próxima que vem essa análise. Hudson, não, peraí. Deixa eu não perder, vou terminar a resposta do Arnaldo. Então, a Bolsa, Xará, eu acho que deve ficar
mais ou menos onde está. A gente pode ter pico de alta aí, mas a gente tem tensão lá fora. Tem hoje, como a gente comentou pelo Twitter da Eleven, a mudança do consenso, não que o consenso, bom, a gente é várias vezes voz dissonante ao consenso de mercado, mas isso acaba precificando curva de juros e ambiente de fluxo de dinheiro lá fora. O consenso lá fora atingir 64% de entendimento de que a taxa de juros nos Estados Unidos sobe antes do final do ano, vai acabar criando uma pressão adicional. Tem uma migração de dinheiro de ativos aí importante que pode fazer com que a Bolsa não acelere demais. E olhar só para o índice Bovespa é uma coisa que tende a distorcer a percepção. Nós estamos, sim, no momento de certamente uma das maiores oportunidades da história de ingresso na Bolsa Brasileira se entrar nos ativos corretos. Olhar para o índice Bovespa de maneira separada ou ao contrário, olhar para o índice Bovespa e entender que ele reflete os resultados, eu vou convidar vocês a consultar uma análise. Aliás, eu vou pedir para que a TT que está ouvindo a gente e sempre no backstage transforme em uma análise aberta amanhã para todos vocês, uma análise que foi publicada em janeiro. Então, obviamente, ela prescreveu, porque o quadro é diferente, mas o racional dela não prescreveu. Ela trata do Ibovespa aos pedaços. Ela fragmenta a projeção do Ibovespa frente ao consenso de mercado para os papéis individualmente que formam o índice Ibovespa. E mostra o quão diferente, o quão distintos são esses números, e eles não poderiam ser distintos porque uma coisa é consequência da outra, essa relação é simbiótica. Então, olhar para o Ibovespa e achar que a oportunidade na Bolsa é espetacular, porque a Bolsa vai sair de 61 para 75 ou para 70, não é razoável, não é suficiente. Você precisa entender quais são os ativos que formam preço, que formam valor, quais os que entregam oportunidade de realização que viram efetivamente a armadilha para quem não entrou. Tá? Então, é sim um momento espetacular de entrada, a Bolsa já está refletindo e vai acontecer um reequilíbrio das forças e dos papéis aí, Xará. Falando sobre renda fixa, a carteira de renda fixa que fez 115 do CDI no mês passado, tem uma novidade bem interessante nesse mês. A gente discutiu bastante enfim, cara, o nosso time de renda fixa está cada dia melhor, está espetacular. E tem tem uma novidade, uma mudança de alocação em renda fixa que vale a pena vocês verem, que acho que com esta mudança, com esse cenário de PEC, com o que isso transporta para o suporte das decisões que vem pela frente do Copom, tem uma estratégia bem interessante de renda fixa. E o dólar, cara, lembrando que o dólar não é nosso, o dólar é do Tio Sam, então a gente reage mais do que age, mas reduz um pouco, sim, a nossa exposição, mas não deve mudar grande coisa. Eu vou voltar aqui só um pouquinho nas perguntas que eu acabei perdendo uma pergunta, que era se eu estou seguro em Card 3 e Senior Solution. Super! São duas das nossas principais teses. Revisita lá, dá uma leitura. Card é importante entender que tem desde o tombamento do tombamento, não, perdão, da migração da operação de adquirência do Banrisul, a gente tem muita segurança que no terceiro trimestre a gente vai ver uma queda leve nessa divisão, mas que tem uma série de cross-sellings e de medidas e de outros drivers que vêm reportando resultados muito constantes. Então, o Card, a gente está super tranquilo, confia demais na companhia. E teve muita gente que a gente chama aqui de não posso contar, que acabou realizando o Card. E então deu ainda mais uma janela de oportunidade. Senior tem o timing ideal para consolidar, para crescer, segue isso, a gente continua achando que a Senior vai trazer novidades em breve. Senior é uma companhia muito legal, que sabe crescer e tem um mercado com uma fragmentação surreal,
que também vale a pena vocês olharem na última análise, que ela fala em relação à diferença entre os players internacionais e os players locais e qual é o tamanho do mercado que ela tem para explorar em um setor que ela é cada vez mais consistente e quase imbatível dentro do que se propõe a fazer. Gosto demais tanto do case de card quanto do Senior. Hudson, Bife, o que você acha? Cara, lê a análise, sensacional. A Bife, a análise de Minerva foi muito bacana, foi uma companhia que a gente descobriu coisas bastante boas ali. Te convido a consultar. Ela foi recente, deve ter uns 10, 15 dias, está super up-to-date. Te antecipo que entrou na discussão de pauta, na reunião de pauta da carteira. Não entrou na carteira, mas tem um call bastante claro, bastante evidente ali, explorando os principais aspectos. Lembrando que a carteira a gente tem um super cuidado com controlar a volatilidade, com controlar a mudança de exposição e assim esse segue o drive. Eu tenho respondido várias questões, tenho me posto à disposição para fazer call com clientes em relação a isso e assim falando sobre carteira e sobre pergunta, Sandro, Sanepar parou. Sanepar tem dois caras que têm posições gigantescas ali dentro e que já anunciaram saída e que já vêm vendendo lotes porque precisam liquidar e mudar as suas posições. Então, o Sanepar está fazendo, o Sanepar está trocando de mão. Tá? Então, o Sanepar ainda tem pressão vendedora, mas lembrando que o ativo que foi aprovado, ou seja, o follow-on que foi aprovado pelo controlador, determina a formação de preço mínimo na casa de R$ 9,80. O book building deve passar disso com bastante consistência e a gente confia demais que é uma oportunidade. É a primeira vez que a gente recomenda um ativo de controle público. Saibam que para recomendar um ativo de controle público, a gente investigou a fundo qual era a oportunidade. Porém, a carteira Eleva não é hoje, não foi ontem e não vai ser amanhã uma carteira para você esperar resultado e rendimento e coisa com fluxo de curto prazo. A gente escolhe fundamentos baseados em timing e exposição à volatilidade e equilíbrio entre risco e retorno. Nosso papel é dizer assim, olha, a gente tem compreensão que algumas companhias têm excelentes fundamentos, são bons, mas que por uma característica A, B ou C, tende a arrastar o papel por mais tempo do que a gente considera ideal. Eu prefiro dizer a você, troque o seu dinheiro que está alocado nesse por aquele, que esse é o meu papel. A independência me obriga e me dá a tranquilidade de olhar e dizer assim, troca, sai desse. Ah, mas eu estou perdendo 72 centavos por ação nesse papel. Eu sei que o preço médio de entrada, eu conheço os times de entrada dos ciclos da nossa carteira e a gente tem muita consistência e muita confiança de que as recomendações respeitam o melhor interesse de vocês, porque é o resultado financeiro de vocês que segue dando a gente resultado institucional e de performance como companhia. Tá? Então, a gente está bastante consistente em relação a isso. CVC é a nossa próxima, uma das nossas próximas coberturas a serem divulgadas. A gente está virando a CVC do avesso, tirando os assentos dos aviões e entrando no porão dos navios para levar a vocês a nossa melhor percepção. Agora, de antemão, eu já digo a vocês que sobreviver a uma saída do Carlyle, como o papel sobreviveu, e é uma companhia que se reinventou na velocidade que ela se reinventou, ela merece, no mínimo, ser respeitada. Então, vamos lá, Júlio. Quando o Petro corrigir, vale entrar? Eu te convido a seguir acompanhando as nossas análises para saber se eu vou embarcar ou não. O que eu posso te dizer hoje é que eu estou virando a CVC do avesso. Então, Júlio, quando o Petro corrigir, vale entrar? Cara, tem do meu lado aqui um cara que não aparece na câmera. O principal acionista do que a gente chama de um family office, que é meu sócio em vários negócios, inclusive na Eleven, acreditou nesse projeto desde sempre, e é um cara para quem eu disse, quando a Petrobras estava morro abaixo,
a 13, eu disse, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. E ele saiu, mesmo tendo entrado numa posição a 20, e ela veio a 4, daí você diz, mas agora ela já voltou a 15, voltou, mas o risco era muito grande, e assim, a deterioração do ativo era tão grande que confiar que ela viesse a ter condição de performar e de entregar resultado de longo prazo não era simples, ela ainda tem 100 bi de dívida, é impossível dizer quando é que Petro vai ajustar. Porque eu realmente acho que a precificação da ação de Petrobras, ou seja, a determinação de valor justo, dado o grau de alavancagem, porque assim, vender ativo para controlar a alavancagem implica em mudar substancialmente a história da operação e o modelo operativo. Desde que a Petrobras derreteu, ou desde que a Eleven existe, a gente defende o case de que a Petrobras tem que ser menor e melhor. É isso que o Pedro Parente está desenhando para a companhia, mas a gente ainda não sabe em qual modelo, de qual maneira ou sem quais ativos ela vai operar, o que significa que é difícil prever quando é uma correção ou onde é que está o valor justo. A gente já mudou o tom em relação à Petrobras, a Petrobras merece ser olhada, mas ainda não tenho condição e acho que muito pouca gente tem, embora muita gente determine preço justo, acho que determinam muito mais por obrigação das suas áreas de sell side ou das operações financeiras que necessariamente passam por Petrobras. Muita gente que opera índice tem Petro na carteira para redear essa operação. Essa foi uma discussão especificamente de Petro frente ao índice que a gente teve hoje ou ontem, não, ontem não foi, então foi domingo. Hoje, aqui entre eu e o Rafa e o Bruno, é a relevância e a participação de Petro como head de quem opera índice. Braulio, vamos lá. Não sei se comentou, porque entrei atrasado em relação à Profarma, acredito muito, entretanto, venho observando que sempre há um evento, temos um pico, depois o papel desce e lateraliza. Profarma, sim, eu já falei, Braulio, a gente continua bastante consistente em Profarma, e vai ter um evento, Braulio, para todos os assinantes, quer dizer, todos não, porque não dá para pôr, infelizmente não dá para pôr todos nesse evento, mas serão 2 eventos pequenos de propósito para que os clientes da Eleven possam conversar com o top management das companhias. Eles serão dentro dos próximos 30 dias, tanto com o top management da Profarma quanto da Anima, são 2 das protagonistas da nossa carteira. Então segue aí o racional de Profarma de uma maneira bastante consistente, mas como não é um call óbvio, Braulio, tem que ter calma. Cara. Tem que ter calma. Em Profarma e Anima a gente tem 2 monstros de potencial de valorização, mas para quem não tem pressa, que é o racional da carteira Eleven desde sempre. Tá? Marcos, a carteira Eleven a ser publicada imediatamente após o shutdown do servidor. Que, assim, eu como não entendo patavinas da tecnologia que nos cerca, vocês bem sabem disso, eu não sei em quantos minutos eu aperto o botão e a carteira vai para o ar, mas eu acho que é em seguida, assim que o TV Eleven terminar, a carteira vai para o ar. Hoje é o primeiro dia útil, subsequente ao dia 8, que é o dia que a gente sempre publica a carteira. E a carteira de renda fixa fala de NTNB 2035. Dá uma olhada lá, que você vai curtir o que está lá. Então, vamos falar. Bom, aqui eu tenho mais papéis que daí eu não pretendo falar de São Carlos hoje, porque a gente está olhando para ele, eu ainda não estou convencido de absolutamente nada desse papel. Tá? Então, espera um pouco aí, nos próximos dias a gente publica a análise. Em relação à Tupi, é uma companhia bastante legal que a gente, enfim, a Tupi é um dos sobreviventes de momentos difíceis da bolsa e de ciclos bastante complicados. Gosto do papel, gosto da companhia, acho que vale
acho que vale olhar de perto, tá? Não sei, aí depende da tua expectativa de timing e de o que é um bom retorno para você. Mas é um bom papel, é uma boa companhia sim. Magnesita não tenho absolutamente nada para te falar e como todos os nossos assinantes já sabem, quando eu não sei o que falar, eu não invento nenhuma bobagem para vocês, porque o teu dinheiro faz muita diferença na minha vida. Então eu não vou te induzir a erro jamais. Magnesita não tenho opinião formada sobre isso. Talvez valha a pena mandar um e-mail para cá para falar com o nosso time. Muito provavelmente algum dos analistas tenha algo a te falar sobre magnesita, mas eu não tenho hoje. Tá? Existe algum indício de que o investidor externo esteja entrando na Bolsa Brasileira? Comecei hoje falando sobre a PEC dos gastos e que diferença isso vai fazer. O gatilho, o grande gatilho é a primeira mudança, é a primeira ação substancial, prática, fática do governo. Isso muda o racional do investidor que vem. Hoje a gente só tem um investidor chamado especulativo de curto prazo, é o cara que entra e sai, é o cara que traz volatilidade para a Bolsa. Existe sim bastante indícios, como vocês todos sabem, eu tenho uma ligação muito grande pela minha carreira profissional e acadêmica com Chicago, um dos principais centros financeiros do mundo, e eu vejo muita gente com dinheiro calmo, com dinheiro sereno, olhando para o Brasil e hoje fazendo stock picking. A gente tem dentro dos nossos clientes B2B, que a gente chama, tem gente boa vinda da Windy City, olhando para ativos bem interessantes na Bolsa Brasileira e, curiosamente, olhando não necessariamente só para aqueles que têm ADR ou que eles podem comprar lá, mas preparando a sua entrada em ativos aqui, na Bovespa. Álvaro, Leve 3 já foi comentada, já até foi uma análise que deu bastante repercussão, que era a males que vem para o bem, né? Quando a gente falou sobre o setor automotivo. A gente publicou recentemente uma análise da indústria automobilística. É lento, tá, Álvaro? Embora o papel seja interessante, a gente ela está em uma cadeia cuja recuperação é muito lenta. Eu acho que tem muita coisa que tem melhor risco-retorno na linha do tempo do que Leve. Essa é a nossa percepção. O papel é uma companhia que a gente acompanha não profundamente de perto, mas acompanha o setor. Recém publicou uma análise do setor e eu acho que tem coisa que tem melhor equilíbrio entre risco e retorno. Agro 3 é uma das companhias que tem relatório de cobertura pela Eleva, é uma companhia que eu costumo chamar de uma imobiliária travestida de agribusiness. Então, o nosso call era a época de uma companhia que estava lá no seu preço justo. Acho que a recompra de ações não é um movimento diferente do que muitas das companhias fazem. Acho que essa expectativa superestimada sobre a entrada ou a autorização para que os investidores estrangeiros investam em terra pode criar uma boa armadilha, porque se você entender que ela vai ter uma supervalorização das terras porque o investidor estrangeiro vai entrar, você tem maior demanda, o preço sobe e você realiza mais lucro, entenda que o mercado inteiro reprecifica, então, que ela precisa comprar novas terras, como é efetivamente uma operação que vive de ganhar dinheiro comprando e vendendo terra. Então, ela vende terra por um preço mais alto, tendo comprado pelo preço antigo só dessa vez, a próxima vez ela já compra terra reprecificada. Então, eu acho que não tem nada de muito novo em agro que vale a pena se emocionar por ela. Braskem, o time foi
O time da Eleven foi de excursão para uma reunião na Braskem na sexta-feira, dada a complexidade da companhia e a quantidade de propeno, butenos e atenos e catenos que se fala dentro dessa companhia e as variáveis influentes sobre a performance dela. Braskem é uma operação bastante cíclica, uma operação bastante delicada e que olha para uma questão de múltiplo em relação ao EBITDA e muita gente está achando que ela está barata demais, mas ela está tão barata no múltiplo que nos faz investigar mais a fundo. Braskem, eu recomendo duas coisas. Primeiro, você espera a análise da Eleven, ou você só tem em mente que ela é uma operação bastante cíclica e que a operação de Project Finance dela não está necessariamente refletida na dívida reportada por uma questão de classificação e decisão gerencial e contábil. QGEP é uma operação que a gente está olhando hoje especificamente sob demanda e ela, curiosamente, a QGEP é uma ação que tem um comportamento muito sensível em relação ao preço do petróleo, mas é curioso que ela tem no gás a sua principal operação e não no petróleo. Então, acho que tem em QGEP uma questão de distorção de percepção. Quão distorcido é? Espera aí sair o relatório que você vai ficar satisfeito, porque a gente vai compreender e vai dar certamente uma pegada em QGEP, que talvez não seja o óbvio que é por aí divulgado. Ok? Passando para Mills. Mills, cara, eu acho que Mills, eu já falei tantas vezes de Mills aqui, acho que Mills não gosto. Para dizer pouco, Bruno. Acho que Mills concentrou tanto e deteriorou tanto que precisa reinventar o business para que tenha condição de virar de maneira consistente. Beleza? Gente, considerações finais, últimos 5 minutos. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta ou duas perguntas, eu vou tentar responder. Senão, eu vou só fechar. Porque essa semana é uma semana que, graças ao problema de infraestrutura que eu tive no interior do Rio Grande do Sul na semana passada, tem 2 vezes TV Eleva. Então, tem TV Eleva hoje, tem TV Eleva na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu vou tentar falar alguma coisa sobre magnesita, que foi falado aqui. Então, eu já anotei aqui falar sobre magnesita. São Carlos, a gente já ia falar anyway, não sei se vai dar tempo de falar nessa quinta-feira. Então, são as minhas lições de casa agendadas desse TV Eleva. Convido todos a olhar a publicação da carteira nos próximos minutos. Ela tem uma pegada muito objetiva que fala muito claramente sobre qual é a nossa percepção. O Frazão, que me chama de Datinho, ele tem o direito constitucional pelos 25 anos que a gente se conhece. Cara, eu não vejo nada de interessante em Pose 3. Pose 3 é da sua terra e da minha terra. Então, eu acho, a gente conhece demais a história da companhia, ela tem uma competição colossal, a competição só aumenta, não tem nada na Positivo que me convença a recomendar o investimento. Tenho pelo menos umas 38 mil recomendações para te dar antes de você entrar em Pose 3, Frazão. Grande abraço para você, aliás, e para a família. Júlio, previsão para amanhã? Cara, pelo que eu olhei, o céu está meio claro, não deve chover em São Paulo, não sei exatamente onde você está. A previsão para amanhã depende de que região do país você está. Em relação à Bolsa, acho que o foguete da Vale voou alto demais, mas tem um fluxo gigantesco na ponta compradora que eu deve arrefecer um pouco amanhã, mas eu não sei exatamente. Se eu soubesse como precificar em uma semana bastante dura, em uma semana com notícias internacionais e com coisas lá de fora que podem influenciar, infelizmente eu ainda não sei. Mas sim, se você quer saber o que vai acontecer amanhã, escuta o podcast amanhã cedo, porque daí a gente já vai ter discutido no nosso call de encerramento do dia, que vai ser
depois do TV Eleven com o nosso time, o de abertura do dia em que o nosso time fecha o daily e leva a nossa percepção no podcast. Escuta o podcast amanhã que você vai saber o que a gente acha de amanhã antes da abertura do mercado. Os sinais de fusões e aquisições começam a propagar se podemos estar em um gatilho de horizonte promissor. Nunca o momento foi tão interessante para a consolidação e para fusões e aquisições como o ambiente que a gente tem hoje. O mercado é altamente consolidador. Lembra do caso de Senior Solution, que é um case cujo gatilho é consolidação e nos mais diversos setores vai ser assim. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado a todos. As minhas lições de casa estão devidamente anotadas. A todos os assinantes carteira, sentem e esperem, porque nos próximos minutos sai a carteira, como sempre no dia 8 ou no primeiro dia útil após o dia 8, e os assinantes receberão da turma da ilustríssima senhora que manda na coisa toda, Maria Tereza, os convites, ou não são convites, são instruções de como se inscrever e como demonstrar interesse em participar dos 2 eventos exclusivos para clientes Eleven com Top Management de Profarma e Anima Educação, 2 das melhores oportunidades da Bolsa, segundo o melhor time de análise do mercado brasileiro. Um grande abraço para vocês. Hoje é segunda, falamos na quinta. Vai ser gravado o não sei o que, só Charles, a última pergunta. Vai ser gravado o que vai ser gravado? O que vai ser gravado? Os eventos. Há uma discussão se os eventos vão ser gravados, transmitidos ao vivo ou qualquer coisa. Os eventos certamente serão gravados para os assinantes da Eleven e eles serão... Se talvez eles sejam transmitidos, eu ainda não sei. É uma discussão que, enfim, demanda infraestrutura e uma série de outras coisas, beleza? Mas todos os assinantes da Eleven certamente vão ter acesso ao que foi discutido. Aqueles que estiverem inscritos dentro da regra, que eu não tenho a mínima ideia qual é, e quem manda é a Maria Tereza, estarão presentes discutindo comigo e com a companhia. Um grande abraço a todos. 9 horas, carteira Eleven em alguns minutos. Tchau.